Porque os países mais ricos do mundo não são a China e os Estados Unidos, e sim os pequenos. Sim, eu sei que no momento que eu falo isso, você já deve estar se perguntando como. Pois os países mais ricos do mundo, todo mundo sabe, são os Estados Unidos e a China. Porém, apenas quando utilizamos o PIB para essa comparação. Pois se for utilizado o PIB per capita, que é a soma de toda a produção de um país, dividida pelo seu número de habitantes, aí essa lista muda e com alguns nomes que com certeza você não esperaria ver aqui. E antes de passar a lista dos mais ricos, eu gostaria de pedir seu apoio, já deixando o seu like e se inscrevendo no canal, pois isso ajuda demais a levar esse conteúdo adiante. Bom, top 10 nesse caso, segundo o Banco Mundial, fica com Macau em primeiro lugar, seguido de Luxemburgo, Singapura, Catar, Irlanda, Bermudas, Ilhas Caimã, Suíça, Emirados Árabes e a Noruega em décimo. Pois é, nada de China e Estados Unidos por aqui. Pelo menos não no top 10, já que em seguida, em 11º, vem os americanos, com os chineses lá para trás, em 86º. E aí fica a dúvida, né? Como pode esses países tão pequenos e alguns tão poucos conhecidos entrarem nessa lista? Então, o fator determinante aqui para todo esse desempenho é ligado à população que cada um desses países possui. Todos são países pequenos e que não ultrapassam os 10 milhões de habitantes. Os Emirados Árabes tendo a maior população, algo por volta dos 9 milhões e 700 mil pessoas, e Bermudas com apenas 63.918 habitantes. O poder de serem pequenos traz diversas vantagens para sua administração. Esses países têm uma estrutura estatal muito enxuta, o que facilita com relação aos gastos públicos e a administração de Estado como um todo. Eles também, em grande maioria, não são autossuficientes em suas produções. Logo, são países extremamente abertos ao comércio internacional, pois são obrigados a suprir essa necessidade fazendo negócios por todo o mundo. Muitos, como os casos da Irlanda e de Singapura, possuem poucos recursos naturais, o que faz com que eles busquem alternativas para gerar riqueza dentro de seus próprios limites, com muitos encontrando na capacitação de sua população o grande trunfo para atrair empresas para o seu território, gerando mais empregos e fazendo assim suas economias decolarem. A verdade é que dentro de suas dificuldades geradas pela falta de escala de suas economias, cada um busca a alternativa possível para gerar riqueza em seus territórios. Como dito antes, Irlanda e Singapura possuem poucos recursos naturais ou eles simplesmente não existem por lá. A solução para isso? Tornar suas economias fortes em outros pontos que não dependam desses recursos, como o investimento citado em educação e capacitação de sua população, o que tornou hoje tanto Irlanda como Singapura polos de atração para as empresas de tecnologia devido ao alto nível técnico de sua mão de obra. Já a Suíça e Luxemburgo tornaram-se centros financeiros para o mundo todo. A Suíça com a confiança do mundo devido ao seu histórico de não participar de conflitos e a sua altíssima estabilidade política, tornaram o país o porto seguro das economias mundiais. Porém, o país ainda se destaca com as suas exportações de produtos de alto valor agregado, como os famosos relógios e chocolates suíços. Luxemburgo, por sua vez, possui grande abundância em minério de ferro ao sul do seu território, e que foi um recurso muito explorado durante o século XX. Porém, a sua economia começou a virar de rumo com a União Europeia estabelecendo suas corporações como o Banco de Investimentos Europeu, o Fundo de Investimentos Europeu e o Secretariado do Parlamento Europeu, todos em Luxemburgo. O país, assim, acabou criando expertise na área bancária e passou a receber sedes de bancos de todos os países do globo em seu território, inclusive do Banco Chinês, com a sua única agência em uma nação estrangeira em Luxemburgo, e sendo estratégico para o alcance da economia chinesa na Europa, uma virada de chave que tornou Luxemburgo hoje o coração financeiro europeu. Tanto Noruega quanto o Catar e os Emirados Árabes você já deve saber que são abundantes em petróleo e gás natural. Por si só, isso já garante para eles uma fonte gigantesca de dinheiro apenas com o comércio dessas commodities. Porém, o que é incrível notar é como esses países souberam diversificar o capital vindo desses recursos em diversos setores para que deixassem de ser dependentes da exploração de petróleo e gás na região. Tanto Noruega quanto o Catar possuem fundos de investimento do governo em ações estrangeiras para diversificar o capital do país.
Dubai, nos Emirados Árabes, investiu bilhões em infraestrutura da sua cidade para ser o centro das cargas marítimas na região, e mais quantidades infinitas de dinheiro para se tornar a cidade de referência no mundo para o turismo. Já países como as Ilhas Caimã e Bermudas tornaram-se paraísos fiscais. Hoje, reservam diversas fortunas que são abrigadas por lá devido à baixa ou até a nula taxação dessas riquezas, o que torna os locais perfeitos para diversos bilionários levarem suas fortunas e ainda servem como atrações para o turismo de luxo. Agora Macau, o top 1 da lista, ainda é um país pouquíssimo conhecido de modo geral, mas não para quem adora apostas e jogos de azar, pois o país se tornou o polo global de cassinos nas últimas 2 décadas, sendo o único local em que os jogos de azar são permitidos na China e que atraem milhões de pessoas do mundo todo com suas fortunas para o país atrás de diversão. Outro dos grandes diferenciais para o sucesso dos países pequenos é a forma como funcionam as estruturas de seus governos e as suas políticas públicas, que costumam, na maioria, ter um plano de bem-estar social de sua população muito bem definido, promovendo sistemas de saúde, educação, segurança e infraestrutura de forma completa pelo Estado, que acaba refletindo na qualidade de vida de seus habitantes. Um reflexo disso aparece em uma matéria divulgada pela Forbes com os 20 países mais felizes do mundo, onde mais da metade são países pequenos e alguns são os mais ricos também. A vantagem de seu tamanho reduzido também reflete nas estruturas do governo desses países, onde os gastos públicos nesses setores são extremamente mais baixos. Nada de 1.500 ministérios como no Brasil, partidos colossais como os republicanos e democratas americanos. Nesses países, a máquina pública costuma ser enxuta e acompanhada de perto de sua população. Isso traz enorme vantagem para direcionar seus esforços aos problemas de uma maneira mais ágil, já que é muito mais fácil mover a política de um país nessas proporções, ao invés de um gigantesco e burocrático Brasil, por exemplo. E as diferenças não acabam por aí, pois é comum em algum desses países a autonomia de decisão nos estados. Por exemplo, na Suíça, os cantões, que se assemelham aos estados brasileiros, eles possuem ampla autonomia para decidir sobre qualquer tema que os envolva, como a taxação de impostos a empresas, a população, investimentos em determinada área e etc. Da mesma maneira que em Liechtenstein, os estados de lá são livres para buscar independência caso queiram a qualquer momento, o que não acontece devido à boa administração que o país possui. Bom, depois de ver tudo isso, a realidade desses países fica complicado quando comparamos com o Brasil, né? Um país hoje com 211 milhões de habitantes, um território continental com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, e o poder centralizado na mão do presidente eleito que costuma mudar o rumo do país a cada eleição, chega a ser triste. Os investimentos principais feitos pelos países citados antes, aqui costumam chegar a conta-gotas, com a máquina pública brasileira cada vez maior e com os gastos públicos cada vez mais dispersos em setores sem benefício direto para a população. Um país que arrecada muito com seus altos impostos, retribui pouquíssimo para o seu povo. Segundo a Receita Federal, somente em 2020, o Brasil arrecadou 1,4 trilhão de reais e distribuiu para a educação apenas 1,1 bilhão. Cerca de 0,2% dos gastos do país no ano passado. Mas as alternativas faz sentido diluir o Brasil em países menores, dar mais autonomia aos estados para que façam suas políticas de maneira a receber menos interferência central do governo, como os casos citados anteriormente, ou gastar melhor os recursos arrecadados já seria o suficiente? Comente abaixo sua opinião sobre tudo isso e se você enxerga alguma solução fácil para todo esse problema. Vamos criar um debate saudável no campo dos comentários. Mas e aí, curtiu o vídeo? Então deixe seu gostei, compartilhe o conteúdo para que assim possa chegar a mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.